Essa semana agora eu recebi 2 comentários que eu achei assim de uma forma incrível para trazer um aprendizado aqui para você. Então, eu vou responder esses 2 comentários e com certeza eu vou responder também muita dúvida aí que você pode ter. Foram perguntas que eu tenho certeza que irão ajudar você que quer evoluir no violão, tá? E foram os 2 comentários, mas o primeiro comentário foi o seguinte: a gente vai pegar a segunda parte do comentário aí que diz o seguinte: aqui na minha cidade tem um professor que diz que na música pode tudo e não há regras. É um comentário assim meio complexo, porque a música a gente pode perceber ela como forma de arte e também como ciência. E antes de eu terminar essa explicação, você já vai se inscrevendo aqui no canal e deixa o like também aqui. Você se inscreve se você quer avançar no violão, se você quer aprender a tocar violão de verdade, tá? Então se inscreve e também deixa o like aqui. E nós vamos então compreender que a música, como eu já falei, de 2 formas: a forma artística e a forma científica. Porque o professor do rapaz falou lá que não há limite para a música, ou seja, não há regra. Então eu acredito que aí, né, nesse comentário aí desse rapaz, o professor dele está falando da forma artística, tá? Eu acredito nisso, porque realmente, para a arte, a gente não consegue ver um limite. Tanto é que as músicas, mesmo usando os mesmos padrões, por exemplo, mas sempre a gente consegue criar algo novo. Sempre usando os mesmos padrões musicais, a gente consegue ter algo novo. Essa parte artística de criação musical, ela não tem limite. Meio que se pode tudo. A gente vai entender assim dessa forma, tá? Existem algumas coisas meio complexas aí para entender, mas meio que se pode tudo. Vamos entender assim para a gente entrar agora na parte da ciência. Como é que a música está ligada à ciência? É muito simples. A música está ligada à ciência porque ela está totalmente relacionada com a matemática. Provavelmente você já ouviu falar sobre Pitágoras, certo? Viveu, esse cara aqui, ó, viveu no século 4 a.C. Ele foi um dos primeiros que percebeu essa relação aí e conseguiu realmente fazer um mapa matemático da música para que a gente pudesse ter aí os padrões todos registrados por meio da matemática, beleza? De forma básica, ele nos deu aí o mapa da harmonia por meio dos números. A gente consegue ligar as notas uma com a outra e a gente consegue formar a harmonia, ou seja, que no caso os acordes, enfim, esse violão até parece que está um pouquinho desafinado, mas enfim, ele conseguiu interligar aí os números com a música, com os sons. Então ele trouxe para a gente a ciência, o estudo da música por meio da matemática. Isso nos ajuda todos os dias quando a gente vai estudar a teoria. Então ele meio que é o pai da teoria musical, e essa descoberta dele por meio da ciência e a música aqui é o que nos permite hoje tocar violão, por exemplo, piano e vários outros instrumentos harmônicos. Por exemplo, no acorde aqui a gente tem número 1, número 3 e número 5. Cada um desses números representa uma nota, e quando a gente junta todas as cordas que são permitidas tocar aqui, a gente tem uma harmonia, onde a gente trouxe por meio desse estudo da matemática. Isso permite configurar e estabelecer um padrão que não muda. Esse aqui é um pequeno exemplo, tá? E também daqui a gente consegue tirar o padrão matemático que nos permite fazer, no caso, toda a composição da escala harmônica ali por meio dos acordes também. A gente usa a harmonia e depois a gente usa a matemática também. Assim como para definir a harmonia, a gente define também as progressões harmônicas, ou seja, os acordes que vêm um após o outro, onde vai encaixar a melodia. As progressões, por exemplo, a gente tem progressões fáceis, sei lá, Fá, Si bemol, Dó e Fá. Então, todos esses acordes assim, loop, quem acompanha o canal aqui já entende bastante sobre progressão, enfim. E é esse número matemático que a gente consegue ter. Número 1, número 4 e número 5. Isso, claro, falando do campo harmônico de Fá aqui, do tom de Fá, sabe? Toda a escala harmônica do campo de Fá. Então, esse estudo da ciência aí, dos números, ele permanece imutável. Então, naquele comentário lá que o rapaz falou que na música não há regras, essa regra não dá para você quebrar. A regra, quando traz a matemática, matemática ela é exata. Exato, você já deve ter ouvido falar isso aí em algum lugar. Então, se a matemática ela diz que é X, ou que é Y, ou que o acorde
Dó combina com acorde Fá, não tem para onde correr, essa é a regra e ela vai permanecer imutável. Todo o sistema ele já está configurado, fechadinho, sabe? Até mesmo para aqueles padrões enarmônicos existem regras matemáticas que a gente não consegue fugir deles. A não ser que o cara seja um novo Pitágoras e ele mesmo crie uma nova linguagem, mas é algo que, sabe, é impossível você criar uma nova linguagem musical, sendo que a matemática é a linguagem mais exata e até mesmo a mais fácil para você relacionar os sons com os números e depois você ter os padrões ali pré-definidos, onde para você chegar naquele padrão você vai usar os números pré-estabelecidos ali. Para isso é muito importante o estudo da teoria, principalmente de harmonia, sabe? Você vai trazer a harmonia e você vai conseguir, por meio dos números aí, vai uma dica, por meio dos números, estudando aí toda a harmonia, você consegue tocar qualquer música do mundo, beleza? Então, é por isso que você não deve, se você quer aprender a tocar violão, você não deve deixar a teoria de lado, porque é ela que vai trazer para você a possibilidade de você tocar da forma que você quer. Obviamente que a sua percepção musical ela também deve ser bem aguçada, mas de nada adianta ter uma boa percepção e não ter aí um conhecimento mais aprofundado de teoria. Então, ainda falando desse primeiro comentário, na parte artística, a gente viu que meio que a gente não tem limite, tá? A gente consegue criar aí músicas infinitas músicas usando os mesmos padrões harmônicos. Agora, quando a gente traz para a parte científica da música, a gente tem aí meio que um limite, o limite da matemática, onde a matemática pré-estabelece os padrões que a gente precisa seguir eles sempre de forma repetida. E eu acredito que o professor do rapaz lá estava falando da questão artística, tá? O segundo comentário foi o seguinte: faço tudo o que dizem, mas estou sentindo que falta algo sempre. E não é prática, pois toco todo dia. Eu quero saber o pulo do gato. Eu já percebi que está sempre faltando alguma coisa. Bom, realmente, provavelmente está faltando alguma coisa para você. Se você toca todo dia, ou seja, se você pratica todo dia e não consegue avançar, aí você pensa que tem aí um pulo do gato. E realmente existe o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? É simplesmente seguir uma metodologia de ensino. Ou seja, alguém, no caso um passo a passo, alguém que possa dizer para você, olha, dia 1, a primeira semana você vai estudar isso, a segunda semana você vai estudar tal coisa e tal, e você vai gradativamente pegando as coisas que você precisa para que você não deixe nenhuma parte do seu estudo para trás e você consiga avançar todos os dias um pouquinho. Quando você vê com 1 mês, 2, 3, 4 meses, você já está tocando muito além do que você estava quando você começou, sem se embaralhar, porque provavelmente se você está tocando todo dia, grande parte das pessoas, não sei o seu caso, mas grande parte das pessoas, todos os dias elas tocam coisas diferentes e pegam, sei lá, querem pegar acordes mais difíceis, sendo que ainda não tem técnica para isso. Às vezes querem pegar músicas de ouvido, mas não treinaram a sua percepção musical. Opa, faltando energia, deu uma leve queda de energia, mas enfim, às vezes as pessoas não treinaram ainda e não estão prontas para seguir adiante. Aí deu uma queda de energia aqui agora, mas vamos aqui com a iluminação que a gente tem aqui, são luminárias aqui, mas enfim, vamos lá, já está no finalzinho do vídeo. E aí então essas pessoas não têm o conhecimento necessário para mudar de nível ainda, por exemplo. Então o melhor é que você siga um passo a passo, tá? É por isso que eu deixo sempre aqui na descrição o link do Fórmula Violão, que é um método que vai ajudar você no passo a passo, tirar você do zero e levar você a tocar as músicas que você quiser, sabe? Tá aqui na descrição sempre e é uma recomendação, claro. Você pode deixar o seu comentário aqui, a sua dúvida, e eu vou ajudar você, beleza? Bom, essa também é a minha recomendação, deixa aí nos comentários e eu vou terminar o vídeo porque aqui tá dando umas quedas de energia e, né, vamos lá então. A gente se vê em uma próxima aula então, beleza? Falou!